Existe uma janela. Ela abre todos os dias, sem aviso, sem cerimônia, sem esperar você estar pronto. Dura poucos minutos e na maioria dos dias você a fecha sem nem perceber que ela estava aberta. Essa janela é a sua manhã, não a manhã toda. Os primeiros minutos, aqueles entre o último suspiro do sono e o momento em que o mundo de fora entra pela porta. E o que você faz nessa janela, o que você coloca nesse espaço, determina mais sobre o seu dia do que qualquer outra coisa que você vai fazer depois. Mas antes que você pense que isso é mais um vídeo sobre rotina matinal, sobre acordar às 5 da manhã, sobre tomar banho frio e beber 2 litros d'água antes do sol nascer, preciso te dizer, não é. O que eu quero te mostrar hoje vai muito mais fundo do que qualquer lista de hábitos, porque a questão não é o que você faz de manhã, é quem você está sendo quando o dia começa. E aí muda tudo. Vou te apresentar a Rafael. Rafael tem 29 anos, é uma boa pessoa, trabalha, tem objetivos, quer construir algo. Toda noite ele deita com a sensação de que amanhã vai ser diferente, que amanhã ele vai acordar mais cedo, vai fazer aquela meditação que ficou prometendo para si mesmo faz semanas, vai começar o projeto que está adiando, vai ser mais produtivo, mais focado, mais presente. Aí o alarme toca. E o que Rafael faz? Você já sabe a resposta. Ele pega o celular, não de propósito, não como decisão consciente, é automático, como respirar. O alarme tocou, o celular apareceu, a mão se moveu. E nos próximos 20, 30 minutos, a mente de Rafael não é mais dele. Ela é do feed, é das notificações, é da vida dos outros que aparece na tela antes que ele tenha tido um único pensamento próprio naquele dia. E então, Rafael levanta, apressado, começa a reagir ao dia antes mesmo de ter escolhido como quer viver aquele dia. Vai para o trabalho no automático, responde mensagens no automático, toma decisões no automático. Chega à noite exausto, com a sensação vaga de que o dia foi embora e ele não estava muito presente nele. E deita prometendo que amanhã vai ser diferente. Rafael não está desperdiçando seu dinheiro, não está desperdiçando sua saúde, está desperdiçando algo muito mais escasso, está desperdiçando as versões do dia em que poderia ter vivido. Aqui está o que a neurociência sabe e que a maioria das pessoas ignora. Quando você acorda, a sua mente está num estado que os neurocientistas chamam de estado hipnagógico. É a transição entre o sono e a vigília. Nesse estado, as ondas cerebrais ainda estão na frequência teta, a mesma frequência das crianças pequenas, a mesma frequência da meditação profunda, a mesma frequência que os hipnoterapeutas tentam induzir artificialmente quando querem acessar o subconsciente. Em outras palavras, os primeiros minutos depois que você acorda são os momentos em que a sua mente está mais aberta, mais receptiva, mais maleável do dia inteiro. O subconsciente está ali, exposto, aguardando instrução. E o que você coloca nesse espaço vai tingir as próximas horas de uma forma que você nem percebe conscientemente. Se você coloca o feed, você coloca comparação, urgência, ansiedade, a vida dos outros como medida para a sua. E antes de você ter tido um único pensamento intencional, o seu sistema nervoso já está em modo de reação. Se você coloca silêncio, se você coloca uma pergunta, se você coloca uma intenção, uma imagem de como você quer se sentir hoje, quem você quer ser nesse dia específico, o subconsciente recebe aquela instrução como um programa que vai rodar por baixo de tudo que você fizer depois. A ideia dominante sempre aceita pelo subconsciente. E a questão é, qual é a ideia dominante nos seus primeiros minutos do dia? Agora, vou te falar algo que vai soar perturbador. Você acha que desperdiça amanhã por falta de disciplina, por falta de força de vontade, por não ser do tipo que acorda animado. Mas não é isso. Você desperdiça amanhã
porque está em guerra com ela. Deixa eu explicar. Toda manhã tem dois lados. Um lado quer que você continue sendo quem você foi ontem. O sistema nervoso procura o familiar, o conhecido, o roteiro que já foi executado milhares de vezes. Acordar, celular, pressa, reação, sobrevivência. É seguro, é automático. Não exige nenhum esforço consciente. O outro lado, aquela parte de você que deita toda noite sabendo que pode mais, que tem mais, que quer mais, esse lado quer algo diferente. Uma janela de silêncio, um momento de escolha, uma conexão com quem você está tentando se tornar. E quando o alarme toca, esses dois lados se encontram e quase sempre vence o mais forte, o mais antigo, o mais automático. O celular não é o problema. O celular é o sintoma. O problema real é que você ainda não construiu uma identidade matinal. Um centro de gravidade para o começo do dia. Uma âncora que diz: é aqui que eu começo. É assim que eu entro no meu dia. É essa a versão de mim que eu ativo antes de qualquer outra coisa. Sem essa âncora, você fica à mercê de qualquer coisa que chegar primeiro. E o que chega primeiro, quase sempre, é o que menos te serve. Vamos falar sobre o que realmente significa não desperdiçar uma manhã. Não é acordar às 5, não é ter uma lista com 12 atividades antes do café, não é ser produtivo antes que o mundo acorde. Não desperdiçar uma manhã é simples, é brutal na sua simplicidade e é mais difícil do que parece. É entrar no dia como agente, não como reagente. Existe uma diferença enorme, radical, entre a pessoa que acorda e vai reagindo ao dia conforme ele aparece, e a pessoa que acorda e, antes de reagir a qualquer coisa, faz uma escolha sobre quem ela vai ser naquele dia. A primeira vive o dia que acontece com ela. A segunda vive o dia que ela, ao menos em parte, escolheu. E essa escolha, esse momento de soberania sobre si mesmo que existe antes de qualquer notificação, antes de qualquer demanda, antes de qualquer urgência alheia. Esse momento é o que separa quem está construindo algo de quem está apenas sobrevivendo. Não precisa ser longo. Pode ser 5 minutos, 3, 1. O tamanho não importa. A intenção, sim. Aqui está o que acontece, neurologicamente, quando você muda o começo do dia. A pergunta que você faz no momento em que acorda funciona como um comando de busca para o seu cérebro. Como Jim Rohn ensinava, a mente é um mecanismo de busca. Ela só encontra respostas para as perguntas que você faz. E o sistema reticular ativador, aquela estrutura no tronco cerebral que filtra os milhões de estímulos que chegam até você a cada segundo e decide o que é relevante, ele opera com base nessas perguntas. Se a primeira pergunta do seu dia é, mesmo que implicitamente, o que aconteceu enquanto eu dormia? O seu cérebro passa o dia todo em alerta, monitorando, reagindo. Se a primeira pergunta é, o que é mais importante para mim hoje? O cérebro começa a filtrar a realidade em busca de respostas para essa pergunta. Mesma realidade, filtros completamente diferentes. Mesma cidade, mesmo trânsito, mesmo trabalho, mesma conta bancária. Mas uma mente sintonizada na urgência dos outros versus uma mente sintonizada no que você escolheu como relevante. É como a diferença entre um navio com o capitão lúcido e um navio com o capitão dormindo no comando. A tripulação abaixo vai executar as ordens que receber. A questão é, quem está dando as ordens? Nos seus primeiros minutos do dia, quem está dando as ordens na sua mente? Agora vou te mostrar algo concreto, não uma lista de 20 hábitos, não um protocolo de elite, algo que você pode começar hoje. 3 perguntas, antes do celular, antes do café, antes de qualquer coisa. A primeira, quem eu escolho ser hoje? Não o que você vai fazer. Quem você vai ser enquanto faz? Paciente ou apressado? Presente ou disperso? Criativo ou mecânico?
decidido ou hesitante? Essa pergunta não te dá uma lista de tarefas. Ela te dá uma identidade para o dia. E quando você age a partir de uma identidade escolhida e não de uma reação automática, algo muda. A tarefa é a mesma, a energia é outra. A segunda, o que é mais importante para mim hoje? Uma coisa, só uma. Não a lista toda. Não o que é urgente para os outros. O que é importante para você. O que, se feito hoje, vai te fazer deitar sabendo que o dia valeu. Isso parece simples demais, mas a maioria das pessoas nunca faz essa pergunta. Elas entram no dia e deixam que a urgência dos outros defina o que é prioritário. E chegam à noite com o dia cheio e a sensação vazia. A terceira, como eu quero me sentir ao final desse dia? Não o que você quer ter feito, como você quer se sentir: leve, produtivo, presente, conectado, orgulhoso do esforço. E aqui entra algo que vai muito além da produtividade. Quando você cria uma imagem mental de como quer se sentir ao final do dia e faz isso com presença, com alguma emoção real por trás, você está plantando uma instrução no seu subconsciente, uma semente emocional. E o subconsciente, que não distingue realidade de imaginação quando a emoção é genuína, começa a trabalhar para alinhar as suas ações com essa imagem. Não é magia, é como a mente funciona. Você está colocando a ideia dominante do dia antes que qualquer outra ideia entre. Mas existe uma camada mais profunda nisso tudo. E eu não quero passar por cima dela. A manhã desperdiçada não é apenas um problema de produtividade, é um problema de identidade. Cada manhã que começa com o celular, cada manhã que você entra no dia no automático, cada manhã que você deixa que a urgência dos outros defina o tom do seu dia, antes de você ter tido um pensamento seu, é um voto. Um voto que diz: eu sou alguém que reage, que não tem centro, que deixa o mundo entrar antes de entrar em si mesmo. E votos acumulam. 1000 manhãs desperdiçadas não destroem um dia. Elas destroem quem você está se tornando. Jung dizia que enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a sua vida. E você chama isso de destino. Amanhã é o momento em que você tem a chance de virar essa equação, de acordar e, antes que o inconsciente retome o controle automático, fazer uma escolha consciente sobre quem você é. Não é uma escolha épica. Não muda a sua vida da noite para o dia. Mas se você faz essa escolha todos os dias, algo começa a mudar. Você começa a ser alguém que começa, que decide, que tem um centro antes de ter um dia. E essa pessoa, a que começa o dia com intenção, não com reação, é uma pessoa diferente, age diferente, filtra diferente, cria diferente. É a mesma pessoa, externamente, mas internamente é alguém que parou de deixar o dia acontecer com ela e começou a acontecer com o dia. Eu preciso te fazer uma pergunta antes de terminar, e quero que você responda de verdade, não para mim, para você, no silêncio. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? E antes que você responda, saiba, a resposta para essa pergunta revela mais sobre quem você é, sobre o que você prioriza, sobre como você se relaciona consigo mesmo, do que qualquer outra coisa que você poderia me contar sobre a sua vida. Se a resposta te incomoda, ótimo. Esse desconforto é informação. Você não precisa transformar a sua manhã em uma operação de alta performance. Você não precisa acordar antes do sol, meditar por 1 hora, fazer exercício e escrever no diário antes do café. Você precisa de 3 minutos, só 3, antes do celular, em silêncio. Com 3 perguntas simples que devolvem o dia para você antes que ele seja tomado por qualquer outra coisa. 3 minutos para entrar no dia como você, e não como um reflexo do que o mundo quer que você seja. A janela abre amanhã de manhã, como em todos os dias. A questão é o que você vai colocar nela desta vez. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
E me conta nos comentários, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Seja honesto. Eu quero ler.